falamos de incontinência urinária de esforço com a doutora Liana Negrão. O que é a incontinência urinária de esforço? A incontinência urinária de esforço considera-se que é qualquer perda involuntária de urina associada a um esforço abdominal, a um aumento da pressão abdominal, como seja a tosse, o espirro, um exercício físico intenso. Portanto, é uma perda urinária involuntária, síncrona com esse aumento da pressão abdominal que leva a uma perda involuntária de urina. Como é que se distingue dos outros tipos de incontinência? Distingue-se exatamente pela clínica. E muitas vezes quem faz clínica em uroginecologia tem alguma dificuldade em conseguir caracterizar. Existem doentes que caracterizam muito bem a sua perda urinária e referem uma incontinência urinária com uma perda involuntária de urina exatamente no momento em que tem uma tosse, um espirro, fazem um exercício físico, quando, em casos mais graves, com a própria marcha perdem urinas e, por exemplo, nesses casos, há uma perda sincopada à medida que há a marcha. Em relação a outros tipos de incontinência, muitas vezes são associados a outros sintomas. Por exemplo, na incontinência de urgência, que eu penso que outros colegas abordarão mais tarde, a incontinência de urgência em que há uma perda de urinas associada a uma vontade imperiosa, uma imperiosidade de ir à casa de banho. E muitas vezes aí a perda urinária é uma perda tipo micção, portanto não é um jato, uma perda síncrona apenas com o esforço, mas precedida dessa vontade. O que leva também a alguns casos, porque algumas incontinências de urgência ou imperiosidade são desencadeadas pela própria tosse e, portanto, são doentes que são referenciadas como tendo uma incontinência urinária de esforço, mas quando nós vemos que a tosse desencadeia uma micção, faz-nos pensar num outro tipo de incontinência. Portanto, em termos simplistas, incontinência de esforço é a perda rápida, síncrona com o aumento da pressão abdominal, em que há uma perda de urina. As outras incontinências é clinicamente que a gente vê como é que os fatores que desencadeiam a perda urinária. Tem sempre que ser aferido numa consulta com Sempre. um especialista? Sempre, porque muitas vezes nas consultas de especialidade doentes acontece, é muito frequente as doentes serem referenciadas por uma incontinência urinária de esforço e às vezes não serem incontinências de esforço e vice-versa. E, portanto, há todo um inquérito que a gente tem que fazer e tentar chegar ao doente, às vezes perguntar de formas diferentes a mesma coisa para tentarmos... e às vezes temos que dizer assim, olha, desculpe, isto parece que é tudo perder urinas, mas o modo como perde urinas vai ter um efeito na maneira como nós vamos tentar tratar o seu problema. Quais são as causas e os fatores de risco mais comuns da incontinência urinária de esforço? Causas mais frequentemente associadas à incontinência urinária de esforço é a gravidez e o parto. Sobretudo o parto mais intervencionado, sobretudo o parto quando são partos vaginais com recém-nascidos, com bebés muito de peso muito elevado, e isso muitas vezes provocam alterações a nível do pavimento pélvico e isso, mesmo que não seja imediato, aconteça a incontinência urinária, mais tarde com outros fatores associados, como seja o envelhecimento normal dos tecidos, a menopausa, uma flacidez dos tecidos, isso muitas vezes vai mais tarde agravar e desencadear uma incontinência urinária de esforço. Claro que existem também fatores genéticos. Há mulheres que tiveram 2, 3 filhos e não têm incontinência urinária e outras têm um filho e ficaram com a incontinência urinária. Isso tem a ver com o tecido conjuntivo
Aliás, existe investigação nesse sentido de tentarmos encontrar marcadores genéticos que nos digam quais são as mulheres que poderiam beneficiar, por exemplo, de um parto por cesariana programada para evitar os traumatismos do pavimento pélvico, mas neste momento não existem esses marcadores e, portanto, nós continuamos a não ter indicação para estar a fazer um parto por cesariana programada para evitar o traumatismo do pavimento pélvico. Sabemos que, de facto, há mulheres que têm mais tendência, o parto é o grande fator, depois outros fatores profissionais, mulheres que têm atividades físicas com grande esforço, depois muitas vezes o emagrecimento, o envelhecimento, a menopausa, são todos fatores cumulativos muitas vezes difíceis de destrinçar qual é que é o mais importante. Qual é a prevalência da incontinência urinária de esforço na população? A prevalência da incontinência urinária feminina é variável dependendo do tipo de estudos epidemiológicos, do tipo de população estudada, mas varia entre 10% a 40%. Isso, portanto, nunca será menos do que 10%. Existem algumas populações em que há inquéritos que apontam para umas prevalências superiores. Mesmo assim, é uma prevalência bastante elevada e isso significa que existe um número muito significativo de mulheres afetadas por este problema. E se há 20, 30, 40, 50 anos as mulheres consideravam como uma inevitabilidade da sua condição de mulher, porque tinham noção de que na família as outras mulheres que as precederam, as mães, as avós, as tias, tinham esse tipo de problemas. Neste momento a mulher é mais exigente, quer ter mais qualidade de vida e, portanto, o grau de reportar essa questão como um problema acaba por ser maior. Não é de todo invulgar ainda haver mulheres que nós temos que às vezes ser um pouco interventivos, porque numa consulta de ginecologia, se não se for à procura de algumas queixas, muitas vezes elas ficam sobrelatadas. E muitas vezes, quando a pessoa faz a pergunta direta, então, incontinência urinária, tem queixas de incontinência urinária, há mulheres, sobretudo mulheres mais velhas, mulheres mais rurais, que dizem, sim, mas isso é normal. E quando a gente põe a questão, não, isso não é normal, isso tem ajuda. Portanto, nós ao fazermos uma pergunta dessas, estamos a levantar um problema que temos que saber que depois temos que dar resposta. E isso é uma questão, porque quando a gente não pergunta, muitas mulheres nem sequer se queixam desse problema. Claro que há mulheres mais novas, mulheres com uma vida profissional mais ativa, que gostam de praticar exercício físico, têm uma vida social mais ativa, essas sim procuram ajuda porque já tiveram situações constrangedoras e realmente não querem resolver esse problema. Que impacto é que este problema pode ter na vida das mulheres? Um grande impacto, na sua vida social, pelo menos. Tem um grande impacto na vida social, e na vida social que há pessoas que, há muitas mulheres que deixam de sair em algumas circunstâncias, de frequentar atividades que realmente sabiam que isso podia trazer problemas, deixam de ir à casa de familiares porque têm receio de ter alguma situação menos agradável e isto é um impacto social com uma repercussão psicológica e muitas vezes que levam a situações de alguma depressão e de baixa autoestima que é bastante grave. As mulheres muitas vezes começam a evitar o contacto íntimo com os seus parceiros
por ter receio de ter alguma situação menos agradável. Isso gera depois conflitos, poderá gerar conflitos conjugais com o seu parceiro, pode gerar conflitos, a um isolamento da pessoa, quer em termos familiares, quer em termos sociais. Já para não falar das pessoas se absterem de fazerem atividades que teriam gosto. E muitas vezes isso é uma coisa que as faz, e por isso as novas gerações estão muito mais atentas a isto, porque não querem prescindir dessas atividades. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é essencialmente clínico. É preciso procurar, é preciso ver, é preciso ouvir as doentes, é preciso questionar e é preciso ver as doentes. E ao ver as doentes, fazer um exame uroginecológico completo, com a doente, muitas vezes não com a doente com bexiga vazia, porque a observação pode ser inconclusiva obviamente, se a doente tiver a bexiga vazia. Portanto, isso é uma questão que estas mulheres estão muitas vezes preocupadas em ir à consulta com bexiga vazia para não terem uma situação incomodativa, e nós temos que as observar com bexiga vazia, objetivar, caracterizar as fugas urinárias. Em alguns casos, quando nós não conseguimos objetivar essas queixas, quando nós temos dúvidas sobre o que é que desencadeia as perdas urinárias, aí podemos recorrer a outros exames complementares, como por exemplo a urodinâmica. Mas basicamente o diagnóstico faz clinicamente, quer com um interrogatório bem feito, com as questões bem feitas, quer com a objetivação, porque sem objetivação nós não podemos confirmar que existe uma incontinência urinária. Quais são as opções de tratamento disponíveis? Existem, felizmente, muitas opções de tratamento eficazes. É uma incontinência urinária de esforço. Como eu já disse antes, tem um impacto negativo sobre a qualidade de vida das doentes, de facto, mas nós temos uma panóplia de tratamentos que nós podemos fazer, a começar por medidas conservadoras, tratamento conservador, até chegarmos a pequenas cirurgias absolutamente eficazes. Nas medidas conservadoras, o que devemos sempre pensar nas questões básicas, como seja o corrigir pesos excessivos, o corrigir posturas não aconselháveis, ensinar uma higiene miccional correta, como seja evitar que as pessoas estejam dias inteiros ou grandes períodos sem ir à casa de banho. Isso é muito importante. A perda de peso é fundamental nas mulheres com excesso de peso. Depois, também como uma atitude conservadora, não invasiva, a fisioterapia é extremamente importante. A fisioterapia do pavimento pélvico, sobretudo se for orientada por profissional. Não quer dizer que a pessoa tenha sempre que fazer orientada por profissional. A pessoa até pode fazer uma fisioterapia domiciliária quando a pessoa aprende a fazer os exercícios corretos, mas numa primeira fase seria importante ter um apoio de um terapeuta para fazer tratamentos mais eficazes e, sobretudo, ensinar uma consciência do períneo, das contrações corretas, do relaxamento correto, de tudo que deve ser feito. Com isso, nós conseguiremos tratar muitas incontinências urinárias, sobretudo as mais ligeiras. Essas medidas são, sobretudo, aconselhadas em mulheres mais jovens, sobretudo quando ainda não completaram o seu desejo de maternidade. E então não vamos, embora não seja contraindicado fazer uma cirurgia depois de ter tido uma nova gravidez ou um novo parto, mas
diz o bom senso que nós devemos primeiro optar por medidas conservadoras nessas mulheres mais jovens. Quando essas medidas não resultam, quando as situações são mais graves e com maior impacto, existem cirurgias minimamente invasivas que são bastante eficazes, que são feitas com complicações menor e com ótimos resultados, quer imediatos, quer a longo prazo. E neste momento nós conseguimos resolver muitas dessas situações com taxas de sucesso superiores a 90% e que são mantidas ao longo de muitos anos. Há medicamentos para tratar a incontinência urinária de esforço? Não. Infelizmente não. Os medicamentos que existem para tratar a incontinência urinária são destinados às incontinências urinárias de urgência com imperiosidade. Muitas vezes, como eu disse logo no início, não é raro haver incontinências urinárias mistas. Isto é, tem um componente de esforço, tem um componente de urgência. E aí fará sentido fazermos medicação para corrigir primeiro as queixas de incontinência urinária de urgência ou imperiosidade e deixar para uma segunda fase o tratamento da incontinência urinária de esforço, se for o caso. Mas não há medicamentos destinados à correção da incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço resulta basicamente de uma falência das estruturas de suporte da uretra e não há medicamentos que façam isso. Nós conseguimos fazer o tratamento, quer com a fisioterapia que reforça as estruturas de suporte da uretra, como eu falei anteriormente, ou então dessas pequenas cirurgias que têm que vão reforçar o suporte que foi danificado, como eu disse no início, pelo parto e depois posteriormente com o envelhecimento, com a menopausa, todas essas estruturas ficam frágeis e, portanto, existem ali próteses que se põem de pequenas dimensões que vão reforçar isso. Medicamentos não há. A cirurgia resolve todos os casos? A cirurgia resolve, não resolve todos os casos. Quem disser a um doente que garantidamente vai resolver um problema com uma cirurgia, seja qual for ela, não está a ser completamente verdadeiro. Todas as cirurgias, nas melhores mãos, nos melhores centros, nas melhores condições, têm sempre algum risco de falência. Neste caso, a falência é uma falência mínima. As taxas de cura com este tipo de slings da uretra média, que é assim que se chamam, que são o sling, chama-se sling, que é um suporte da uretra média, tem taxas de sucesso da ordem dos 90%, 90%, 92%. E depois existe ainda mais uma percentagem de doentes que ficam francamente melhor. Não ficam curadas, mas que já só referem uma perda urinária com um episódio de tosse muito intensa ou porque têm um vômito, um aumento de pressão excepcional. Portanto, nós estamos a falar em taxas de satisfação com a cirurgia que provavelmente não andarão longe, isto também depende das séries que são estudadas, dos 95%. Portanto, claro que nós podemos ver sempre, e nós temos alguns grupos de mulheres que poderão responder menos bem a uma cirurgia, nomeadamente casos em que existe uma falência do próprio esfíncter da uretra, e é uma coisa que a gente pode ver em estudos urodinâmicos e clinicamente são as incontinências urinárias mais graves. E nesses casos podem ter taxas de sucesso da ordem dos 75%, mas são casos, no caso das recidivas, em que
toda aquela região já está mais fibrosada e, portanto, poderá não responder tanto à cirurgia. Em termos globais e mais ou menos transversais a todos os centros que trabalham em uroginecologia, poderíamos dizer que é uma taxa de sucesso da ordem dos 90%. Sucesso, quando eu falo em sucesso, é cura objetiva e subjetiva. Porque essa é outra questão que se põe em relação aos resultados da correção da incontinência urinária de esforço. Os resultados podem ser avaliados só subjetivamente com escalas de qualidade de vida e com a impressão subjetiva da doente que está satisfeita, ou pode também exigir que haja uma demonstração objetiva que, de facto, aquela mulher com tosse, com espirro, com aumento da pressão abdominal e com bexiga cheia não perde urinas. Portanto, são critérios mais ou menos exigentes de cura, mas quando eu estou a falar em cura, estou a falar com esses critérios mais exigentes, sabendo que existem mais uma percentagem não negligenciável de mulheres que, apesar de não estarem curadas, sentem-se satisfeitas com a cirurgia. A cirurgia é segura? Há riscos? Fala-se de umas próteses que podem causar problemas. Explique-nos lá isso. Eu considero que a cirurgia é segura. Tem riscos, como qualquer outras cirurgias, tem riscos específicos, tem alguns riscos de qualquer cirurgia, qualquer gesto cirúrgico, e tem riscos específicos em relação à técnica cirúrgica. Houve isto, nós olharmos para estas cirurgias minimamente invasivas, que neste momento são a referência de tratamento da incontinência, felizmente ainda em Portugal, e eu já lá vou à frente falar nisso, são cirurgias que têm 30 anos de existência. E nestes 30 anos, o que nós vimos é que no início foram tão revolucionárias, com tão bons resultados, que houve muitas cirurgias que rapidamente se generalizaram. E não só se generalizaram para o tratamento da incontinência, como com outro tipo de redes ou próteses também para tratamento de prolapso. Muitas vezes realizadas por pessoas não tão habituadas à anatomia e à situação própria. O que é que aconteceu? Começaram a aparecer complicações, a maior parte das complicações menor, como sejam erosão das redes, que a gente considera erosão quando há uma exteriorização da rede. Nós colocamos uma rede por via vaginal que vai fazer um suporte da uretra, e quando a rede não fica muito profunda e a vagina fica muito fininha, pode haver uma exteriorização. Isto é que nós chamamos de erosão. Muitas vezes são erosões mínimas de alguns milímetros que se removem ou que com um creme acabam por resolver. Claro que uma ou outra situação, erosões mais graves e tem que se tirar. No caso dos prolapsos, muitas vezes essas complicações foram mais extensas. E isto no mercado, sobretudo no mercado americano, com as seguradoras a questionar as casas que vendiam este tipo de projetos, isto veio uma diretiva a dizer que as redes eram um risco para a saúde, e as próprias empresas acharam por bem retirar muitas coisas dessas redes do mercado. Neste momento, nos Estados Unidos, praticamente não se utilizam, embora se utilizem em alguns casos. Em alguns países europeus existe alguma reticência em relação a colocar essas redes, mas estão banidas mais ou menos da Irlanda e de Inglaterra. O que levanta aos meus colegas desses países muitos problemas, porque não há alternativas com esta taxa de sucesso e as complicações eram mínimas com este tipo de redes. Neste momento estamos num retrocesso de dezenas de anos a utilizar técnicas que têm
taxas de sucesso, muitas delas da ordem dos 20, 30%. Ou seja, muito baixas em comparação. Muito baixas em comparação, e nós estamos a privar as nossas mulheres, ou as mulheres desses países, de ter um tratamento eficaz. Em Portugal, neste momento, isso não se coloca. Noutros países europeus ainda se colocam redes, mas eu penso que isto inibiu muitas pessoas que muitas vezes não estavam habituadas a tratar isto, a colocar redes, o que eu não acho mal. Aliás, nós na Sociedade Portuguesa de Ginecologia, já por várias vezes apresentámos propostas no sentido de haver uma credenciação a nível do Colégio da Especialidade de uroginecologistas, que seriam as pessoas que estariam preparadas para resolver esse tipo de questão. É só, se me perguntar se considero, voltando ao início, se são seguras, acho que são seguras. Têm complicações pouco frequentes e complicações menor. Elas existem, mas nós estamos cá para resolver essas pequenas complicações. Que podem surgir. Que podem surgir, exatamente. Muito raramente. Muito raramente. Após a cirurgia, a incontinência urinária de esforço pode voltar? Habitualmente, após a cirurgia, a doente fica curada. Quando existe alguma falência, porque nós temos que pensar, a rede é colocada numa determinada posição ideal, e se houver alguma deslocação da rede, que ela não fique tão bem posicionada, a falência da cirurgia revela-se logo na consulta pós-operatória imediata. A longo prazo, neste momento, já existem follow-ups deste tipo de cirurgias com mais de 25 anos, e os resultados habitualmente mantêm-se. Claro que existe sempre um subgrupo porque nós temos que pensar que a doente vai envelhecendo e os tecidos vão ficando mais frágeis, e a longo prazo pode haver alguma recidiva de alguns sintomas. A maioria das recidivas dos sintomas não são reais de incontinência urinária de esforço, mas são de queixas de incontinência urinária de urgência que aparecem mais tarde, que são incontinências de urgência de novo. Mas existe uma taxa de insucesso que habitualmente é imediata, mínima, mas imediata, que a doente tem que ser reavaliada para a hipótese de eventualmente até ser novamente operada. A longo prazo, os resultados são mais ou menos mantidos. Existem algumas doentes que, com o envelhecimento e com os anos com a prótese, podem voltar a ter os sintomas, sendo que a maioria desses sintomas não são propriamente de incontinência de esforço, mas são de incontinência urinária de urgência, que é uma outra entidade, como já disse inicialmente. Quando é que o médico e a doente devem optar pela cirurgia? Eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente e que qualquer médico tem sempre esse tipo tem que ter esse tipo de discussão com a doente. É evidente que ter uma incontinência urinária não é uma condição que ponha em causa a vida de qualquer doente. Põe em causa a qualidade de vida, e não há ninguém que possa falar sobre a qualidade de vida senão o doente. Claro. Portanto, a doente deve ser esclarecida que tem uma situação, que pode ser corrigida com uma pequena cirurgia, que tem que ter alguns cuidados, que é uma cirurgia que tem uma duração de cerca de 15 minutos, que é feita em regime de ambulatório, que durante um mês a seguir à cirurgia que se deve abster de exercício físico e de ter uma atividade física intensa. Isso muitas vezes pode ter
condicionamentos do ponto de vista profissional da doente, mas a doente terá que cumprir essa parte durante o mês. Não quer dizer que tenha que ficar sem qualquer atividade. Há mulheres que podem retomar a sua vida profissional, mas terá que ser a doente, com consciência do que é que lhe está a ser proposto, a dizer se acha que é uma condição que justifica este gesto cirúrgico. Portanto, a maior parte das doentes querem que o médico decida por elas, e o médico não deve decidir pela doente, porque não é uma situação que ponha que tenha um risco vital. E, portanto, o que o médico deve é esclarecer devidamente a doente do que eu disse antes, do que em que é que consiste a cirurgia, qual o grau de limitação após a cirurgia, qual a eficácia da cirurgia, quais os riscos da cirurgia, e a partir com essa informação, a doente achar que eu tenho uma situação invalidante e eu não quero viver com isto e os riscos são mínimos e eu quero avançar com a cirurgia, ou eu neste momento ainda não me sinto muito incomodada com a situação, eu não quero prescindir de ter um mês sem ir trabalhar, ou não posso. Muitas vezes há condicionantes profissionais, mulheres que não podem perder o emprego ou não podem estar um mês sem trabalhar. Nada disto tem que ser, nada disto obriga a uma cirurgia, mas eu acho que tem que ser uma decisão partilhada. Na minha vida profissional, muitas vezes eu vi doentes que eu achava que tinham incontinências urinárias bastante graves, em que a mulher dizia: isto para já não me incomoda muito. Ok, a doente é que sabe. E já vi doentes com perdas muito esporádicas, mas muito invalidantes para o tipo de vida que têm e para a sua autoestima, e querem resolver isso. Ok, o médico está cá para resolver essa questão. É melhor fazer a cirurgia numa fase inicial da doença ou quando já se tem mais queixas? Mais uma vez, isso depende do grau de impacto ou do grau de impacto que a situação tem na vida da mulher. Não faz sentido fazer uma cirurgia profilática, porque a pessoa tem uma incontinência muito ligeira e tem medo que ela venha a agravar. Se ela vier a agravar, se justificar mais tarde, faz a cirurgia mais tarde. Não faz sentido colocar uma rede que, apesar dos riscos mínimos, mas existe sempre algum risco de alguma rejeição da rede, ou alguma erosão, de alguma complicação relacionada com a rede, da própria cirurgia, com o tempo, poder perder alguma da sua eficácia. Portanto, não faz sentido fazer isso profilaticamente sem saber se daqui a 10, 15 ou 20 anos vai ter necessidade. Portanto, mais uma vez, profilática não faz sentido. A decisão depende do grau de incómodo que a pessoa tem e do grau de impacto negativo na qualidade de vida da mulher. Muito obrigada, Sra.